Desde cedo somos treinados, não apenas educados, mas moldados. Cada não faz isso, cada seja bonzinho, cada sorria e agradeça, são tijolos invisíveis no muro do condicionamento. Aos poucos, vamos aprendendo que existe uma fórmula para sermos amados, aceitos e, principalmente, não rejeitados. E essa fórmula tem um preço: o abandono do nosso instinto mais primitivo, mais autêntico, mais vital. É aqui que nasce o cão. Não o animal real, mas o símbolo. Submisso, dependente de aprovação, incapaz de agir sem olhar para o dono. Um ser treinado para fazer o que esperam, em troca de migalhas emocionais. Um elogio. Você é tão gentil. Uma palma nas costas. Parece pouco? Para o cão interno é tudo. Mas há um problema que quase ninguém vê. Esse sistema funciona, até deixar de funcionar. E quando a vida exige coragem, decisão, poder de ação, o cão não sabe o que fazer. Ele paralisa, late, mas não morde. Espera alguém resolver por ele. E aí, entra em colapso. Imagine uma pessoa que passou a vida tentando agradar todo mundo, que evita conflitos, que mede palavras, que aceita tarefas extras no trabalho para não parecer preguiçosa, que sorri para esconder o incômodo. Por fora, um modelo de civilidade, por dentro, um vazio crescente. A pergunta é: até quando? Esse personagem vive em muitos de nós. É o tipo de pessoa que pede desculpa até quando está certa, que recua diante de qualquer tensão, que na ânsia de ser querido, se esqueceu de ser inteiro. E o mais cruel é que o mundo recompensa esse comportamento, até certo ponto. No início, ser bonzinho parece dar resultado. Você evita rejeições, mantém as aparências, recebe algum afeto superficial. Mas com o tempo, a conta chega. Porque o que foi construído sobre submissão não se sustenta. As pessoas param de respeitar. O ambiente de trabalho começa a abusar. Relacionamentos se tornam unilaterais. E você, mesmo fazendo tudo certo, sente que está sempre em desvantagem. E sabe por quê? Porque o mundo, embora diga valorizar gentileza, na prática testa força. O lobo não agrada. Ele impõe presença. O cão agrada. E é esquecido. Essa é a armadilha silenciosa. Ela não grita. Ela sussurra. Continue sendo assim. Está funcionando. Mas não está. Está apenas adiando o colapso. Não se trata aqui de demonizar a empatia, o afeto ou a educação. A questão é quem está no comando. Quando o cão dirige a vida, o medo é o motorista. Medo de perder amor. Medo de parecer agressivo. Medo de não ser aceito. Mas viver assim é uma prisão disfarçada de virtude. Há quem confunda docilidade com sabedoria. Mas sabedoria não é se calar diante da injustiça. Não é dizer sim para tudo. Não é tolerar o intolerável. Sabedoria é saber quando recuar e quando morder. E o cão não morde. Ele implora. O mais perverso dessa lógica é que, no fundo, ela parece segura. O cão não é atacado com frequência. Ele se torna invisível. Mas é justamente essa invisibilidade que o torna descartável. O cão é funcional. O lobo, necessário. Essa diferenciação é essencial. O cão busca segurança e por isso entrega liberdade. O lobo busca soberania e por isso arrisca. Você já parou para perceber quantas decisões da sua vida foram tomadas com base no medo de desagradar? Quantas vezes você ficou em silêncio por não querer criar problemas? Quantas oportunidades você deixou passar porque estava ocupado demais sendo gentil? É aí que o cão se revela, na sua hesitação, na sua incapacidade de dizer não, na sua expectativa secreta de que os outros te valorizem apenas porque você foi correto. Mas o mundo não funciona assim. O mundo respeita quem se posiciona, quem impõe limite, quem conhece seu próprio território.
Esse território, porém, está inacessível para o cão. Ele foi treinado para obedecer ordens, não para liderar. E, se você quer deixar de ser liderado por circunstâncias, por pessoas, por expectativas externas, vai ter que reconhecer essa parte de você. Vai ter que olhar o cão nos olhos e decidir. Decidir que o medo de desagradar não vai mais ser maior do que o desejo de ser inteiro. Decidir que quem você é vale mais do que quem esperam que você seja. Decidir que seu silêncio não vai mais ser usado como moeda de troca. Mas essa decisão tem um custo. Você vai perder o conforto de ser bem visto por todos. E é aí que começa o nascimento do lobo. Porque o lobo não vive para agradar. Ele vive para ser real. E essa realidade não é sempre bem recebida. Ela é forte demais para os olhos acostumados à docilidade. Mas é essa força que move o mundo. Por isso, se você sente que há algo dentro de você que já não aguenta mais se conter, que sufoca em ambientes onde precisa se anular, que pressente uma potência ainda não ativada, saiba, esse é o lobo batendo na porta, mas ele só entra quando o cão sai. E o cão não sai por bem, ele precisa ser confrontado, questionado, substituído. E esse será o tema do próximo passo, a ilusão da moralidade automática, onde veremos como confundimos ser bonzinho com ser bom, e como isso pode estar atrasando toda a sua evolução. Vivemos em uma cultura que, desde os primeiros contatos com o mundo, nos ensina uma equação perigosa, a de que ser bom automaticamente nos trará reconhecimento, respeito e reciprocidade. Crescemos ouvindo que quem planta o bem colhe o bem, como se a vida fosse um campo justo, matemático, onde intenções puras bastassem para garantir colheitas férteis. Essa ideia, vendida como sabedoria, muitas vezes é uma armadilha disfarçada de esperança. E por trás dessa promessa se esconde um problema ainda mais profundo. Quando acreditamos que nossa bondade é suficiente para nos proteger do mundo, negligenciamos o desenvolvimento da nossa força. Acreditamos que o certo por si só triunfa. Mas o certo sem poder é como uma lâmpada sem energia. A estrutura está ali, mas a luz não se acende. É fácil manter esse tipo de pensamento quando a vida está sob controle, quando os relacionamentos fluem, quando o trabalho caminha bem, quando não somos diretamente confrontados por situações onde o jogo do poder se torna explícito. Mas, eventualmente, todos nós somos colocados à prova. Um colega mais agressivo que nos atropela no ambiente profissional. Um parceiro afetivo que manipula de forma sutil, testando nossos limites. Um amigo que se aproveita da nossa boa vontade. Nessas horas, a crença ingênua de que ser bom é suficiente começa a ruir. Porque não importa o quanto sua intenção seja pura, o mundo não julga suas intenções, ele responde às suas ações e à sua presença. E quando essa presença é fraca, vacilante, moldada pela necessidade de parecer moralmente correto, ela não impõe respeito, apenas empatia e nem sempre. A verdadeira moralidade não está em seguir regras externas, mas em sustentar princípios com consciência e, acima de tudo, com força. Maquiavel sabia disso. Ele não desprezava a virtude, mas via a virtude como um meio, não um fim em si. Para ele, o bom governante deveria parecer virtuoso, sim, mas também precisava saber quando abrir mão das aparências em nome da sobrevivência, da conquista, da estabilidade. Isso não significa que devamos nos tornar frios, cínicos ou amorais. Significa apenas reconhecer que o mundo não premia o bem, mas sim a eficácia. O bem sem eficácia é como uma bela canção cantada no vazio. Toca quem canta, mas não transforma nada ao redor. E aqui está o ponto que mais confunde. Muitas pessoas acreditam que se tornarem estrategistas, frias,
conscientes dos jogos de poder, seria o mesmo que se tornarem más. Como se a única forma de ser bom fosse ser ingênuo. Mas isso é uma falsa dicotomia. Há um espaço entre a bondade submissa e a malícia egoísta, e esse espaço é a força lúcida. Ser bom com força é diferente de ser bom por medo. O primeiro constrói, o segundo sobrevive. E essa diferença muda tudo. Pense em quantas vezes você foi bonzinho apenas porque tinha medo do conflito. Quantas vezes aceitou algo injusto só para não parecer rude? Quantas vezes se calou diante de uma humilhação, dizendo a si mesmo que estava sendo superior? A pergunta é: isso foi bondade ou covardia? Foi moralidade ou paralisia? O problema não é ser bom. O problema é usar a bondade como desculpa para não assumir sua força. É se esconder atrás de um código moral automático, enquanto o mundo exige de você presença, decisão e ação. Essa moralidade automática também cria um outro efeito devastador. Ela gera ressentimento, porque ao fazer tudo certo e não receber o retorno esperado, começamos a nos sentir injustiçados. Eu sou tão bom, porque não sou valorizado? Essa é a voz do cão decepcionado, não do lobo desperto. O lobo sabe que o jogo não é sobre merecimento, é sobre posicionamento. Ele age com intenção, não com expectativa. Ele não é bom para ser reconhecido. Ele é bom porque escolheu ser. Mas se for necessário morder para proteger sua integridade, ele não hesita. E é aí que reside a verdadeira liberdade. Na capacidade de ser firme sem culpa. A moralidade, quando automatizada, vira uma prisão com grades douradas. Você se orgulha de ser um bom rapaz ou uma pessoa do bem, mas vive engolindo sapos, acumulando frustrações e aceitando migalhas emocionais. Você se torna previsível, fácil de manipular, um alvo fácil para predadores sociais, que farejam a bondade inofensiva como um sinal de fraqueza. E pior, você começa a cobrar do mundo que ele jogue limpo, mesmo quando você já sabe no fundo que o jogo é bruto. Mas o lobo não joga sujo, ele apenas joga melhor, porque ele não confunde lealdade com subserviência, nem ética com passividade. Para deixar de ser refém da moralidade automática, é preciso fazer uma escolha difícil: sair do piloto automático. Questionar as intenções por trás dos próprios atos bons. Reavaliar os limites que você traça, ou que evita traçar. E principalmente se perguntar: estou sendo justo comigo ao ser tão justo com os outros? Porque muitas vezes o excesso de bondade é, na verdade, uma forma de autossabotagem. Um vício em ser aceito, disfarçado de virtude. E enquanto isso persistir, o cão continua no comando. Bem comportado, bem intencionado, mas preso. A transição não exige que você abandone seus valores, mas que pare de usá-los como muleta. Que aprenda a combinar integridade com firmeza, empatia com estratégia, compaixão com coragem. Porque o mundo não precisa de mais pessoas boazinhas. Precisa de pessoas inteiras. Gente que saiba dizer sim com o coração, mas também saiba dizer não com clareza. Gente que não se destrói para manter a aparência de pureza. Gente que escolheu a verdade ao invés da aceitação. É nesse ponto que o lobo começa a despertar, não como um predador cruel, mas como um ser que entende a complexidade da selva. Que sabe que, para proteger o essencial, é preciso aprender a farejar perigo, a perceber padrões, a agir no tempo certo. O lobo não depende da moral dos outros, ele constrói a sua própria. Uma moral com garras, e é sobre isso que falaremos a seguir. O nascimento do lobo, esse momento interno em que a lucidez começa a tomar o lugar da submissão, e o indivíduo percebe que ser estrategista não é ser manipulador, é ser livre. Existe um instante, quase imperceptível, em que algo dentro de nós começa a se agitar.
Um incômodo silencioso diante da própria submissão, uma inquietação que não vem do mundo externo, mas de um cansaço que se instala no íntimo. Cansaço de agradar, cansaço de se calar, cansaço de fazer tudo certo e, mesmo assim, se sentir invisível. Esse incômodo, se não for abafado, se transforma em movimento. E esse movimento é o prenúncio do nascimento do lobo. Mas o lobo não nasce como um grito. Ele nasce como um olhar. O olhar de quem começa a enxergar o jogo escondido por trás das palavras bonitas. De quem começa a perceber que nem tudo o que reluz é empatia, que nem todo bom é confiável e que nem todo conflito é sinal de erro. A consciência estratégica nasce quando você começa a ligar pontos que antes ignorava. Quando percebe que muitas das pessoas mais respeitadas não são necessariamente as mais corretas, mas sim as mais lúcidas. As que enxergam o cenário completo, os vetores de força, as dinâmicas sutis de influência, e sabem agir com inteligência, não apenas com impulso. Esse processo não é confortável, porque implica admitir que você foi, durante muito tempo, o próprio sabotador da sua liberdade. Que muitas das decepções que viveu não foram resultado da maldade dos outros, mas da sua própria incapacidade de se posicionar com força. Que muito do sofrimento que atribuiu à injustiça da vida foi, na verdade, consequência de uma ingenuidade cultivada com orgulho, e reconhecer isso é doloroso. Mas também é libertador, porque o que se reconhece pode ser transformado. Lobo não é uma figura de violência, ele é um arquétipo de autonomia. Ele não depende da validação do bando para seguir seu caminho. Ele pode andar em grupo, sim, mas nunca perde sua individualidade. Ele ouve, observa, escolhe, e quando age, age com precisão. Esse é o primeiro sinal de que o lobo nasceu em alguém. A substituição da reação pela leitura estratégica. O lobo não é reativo. Ele não late, não grita, não tenta provar nada. Ele analisa. Ele sente, mas não se deixa arrastar. Ele vê o conflito chegando e já está 3 passos à frente, porque sua força está menos no impacto físico e mais na percepção aguda do todo. Muitas vezes o que nos impede de acessar essa versão mais lúcida de nós mesmos é a culpa. Fomos tão condicionados a ver estratégia como manipulação, a ver poder como egoísmo, que acabamos reprimindo nossa inteligência natural. Quantas vezes você já sentiu que poderia se impor, mas recuou com medo de parecer arrogante? Quantas vezes teve clareza sobre algo, mas se calou para não parecer duro demais? Isso é o cão em operação, travando o nascimento do lobo com argumentos morais que soam nobres, mas que no fundo servem apenas para mantê-lo sob controle. A consciência estratégica não é um desvio ético, é um amadurecimento. É quando você entende que não basta ter razão, é preciso saber como e quando usá-la. Que nem todo confronto precisa ser declarado e que, às vezes, a verdadeira força está no silêncio calculado, não na resposta impulsiva. O lobo aprende a economizar energia, a agir quando a ação é cirúrgica, a não se desgastar tentando convencer quem não quer compreender. Ele não disputa território com quem ainda está preso em padrões infantis. Ele simplesmente avança, e isso o torna perigoso, não porque ataca sem razão, mas porque sabe quando morder com precisão. Esse nascimento não é repentino. Ele acontece aos poucos, em cada situação em que você escolhe não ser previsível. Em cada momento em que percebe que pode ser firme sem ser agressivo. Em cada instante em que entende que a verdadeira influência não está em dominar os outros, mas em dominar a si mesmo. O lobo nasce quando você deixa de pedir permissão para ser quem é, quando para de justificar sua força, quando se dá o direito de ocupar espaço sem culpa, e principalmente quando entende que vulnerabilidade e estratégia não são opostos, são aliados, porque o lobo também sente.
Ele também se fere, mas ele não se afunda no sofrimento. Ele o transforma em visão. Ser lobo não é virar o jogo contra os outros, é parar de virar o jogo contra si. É parar de ser o primeiro a se invalidar, a se diminuir, a se censurar. É assumir o protagonismo interno de uma vez por todas. Isso não significa sair por aí impondo vontades, mas saber exatamente o que se quer. E não abrir mão disso por medo do desconforto alheio. Significa entender que empatia não é autoanulação, que generosidade não exige martírio, e que paz não se constrói apenas com diplomacia, mas também com fronteiras bem definidas. Nesse processo, você começa a atrair outras pessoas em estado de despertar. Outros lobos que reconhecem sua presença sem que seja necessário barulho, porque a presença do lobo é discreta, mas inconfundível. Ela não exige atenção, ela comanda. E isso muda tudo nos relacionamentos, no trabalho, na forma como você se move no mundo. Você deixa de ser aquele que espera oportunidades e passa a ser aquele que cria. Você deixa de buscar aceitação e passa a construir respeito. Você deixa de operar no medo e começa a operar na clareza. E com clareza vem a liberdade. A liberdade de escolher suas batalhas, de não se envolver onde não há crescimento, de não aceitar jogos emocionais de quem ainda precisa da aprovação alheia para se sentir inteiro. O lobo não se perde em disputas pequenas. Ele está focado no propósito. E esse foco, essa lucidez, essa frieza combinada com sensibilidade, é o que o torna imparável. Não porque ninguém o atinge, mas porque ele sabe que a verdadeira força não está em evitar a dor, mas em usá-la como combustível. É por isso que o próximo passo é inevitável. Entender que o mundo já é um tabuleiro. Que as peças já estão se movendo, quer você queira ou não. E que se você não aprender a jogar, será sempre jogado. Por isso, no próximo capítulo, vamos para o confronto direto com essa realidade. Príncipe ou peão, o jogo é real, queira você ou não. Onde você vai ver que não existe neutralidade? No jogo do poder, só posição ou submissão. Existe uma fantasia que muitos insistem em sustentar. A ideia de que dá para viver à margem dos jogos de poder, manter-se acima das disputas e se preservar neutro, limpo, intacto. É um desejo compreensível. Afinal, os jogos do poder muitas vezes parecem sujos, manipuladores, carregados de vaidade e competição. Mas o problema dessa ilusão é que ela não te protege. Ela te entrega. Porque a verdade é incômoda. Mais simples, você já está dentro do jogo. Desde o momento em que interage com outras pessoas, que depende de sistemas, que busca espaço no mundo, você já está jogando. E se não sabe disso, é porque provavelmente está jogando como peão. O peão não entende o tabuleiro, ele só segue ordens. Move-se obedecendo regras que não criou. Aceita limites que nunca questionou e vive esperando que alguém o conduza para a vitória. Ele pode até sonhar com a coroa, mas não vê que sua estrutura atual nunca o levará até lá. Já o príncipe, mesmo que ainda não tenha assumido o trono, tem uma visão mais ampla. Ele não se move apenas por reação. Ele escolhe, calcula, observa. Ele compreende que o jogo é inevitável e por isso se prepara. E aqui, a metáfora não é apenas sobre status social ou liderança externa. Trata-se de uma postura interna. Você está no mundo como agente ou como alvo? Negar o jogo é o erro mais comum de quem foi domesticado para obedecer. É dizer frases como, eu não ligo para essas coisas, prefiro ficar na minha, deixa a vida me levar. Sem perceber que, ao ficar na sua, você apenas abre espaço para que outros escolham por você. Ao se omitir, você cede. Ao não disputar território, você o entrega. O lobo que nasceu dentro de você já sabe disso. Ele sente a movimentação ao redor, os olhares,
os silêncios cheios de intenção, os convites disfarçados, os ataques velados. Ele já percebe que tudo é narrativa, tudo é influência, tudo é posicionamento. E posicionamento é o que separa quem vive com poder de quem vive à mercê. Não estamos falando de manipulação. Não se trata de enganar, corromper ou passar por cima de ninguém. Estratégia não é ausência de ética, é o uso consciente da realidade. E a realidade é que, em qualquer ambiente humano, há disputas em jogo. Disputa por atenção, por espaço, por confiança, por prestígio, por decisão. E ignorar isso é o mesmo que entrar em uma floresta achando que está num jardim. O engano pode ser fatal. Veja, por exemplo, o ambiente profissional. Aqueles que avançam não são necessariamente os mais competentes, são os que sabem se mostrar nos momentos certos, construir alianças, sustentar presença, dominar linguagem. Nas relações pessoais, o mesmo acontece. Quem exerce influência emocional geralmente não é quem ama mais, mas quem entende o timing da ausência, o peso do silêncio, o impacto de uma palavra bem colocada. A vida é feita de jogos invisíveis, e o grande erro de muitos é querer vencê-los apenas com boas intenções. O príncipe maquiavélico sabe que a percepção vale tanto quanto a verdade. Ele entende que a forma como é visto interfere diretamente em seu alcance. Ele não se contenta em ser bom. Ele trabalha para parecer forte, confiável, indispensável. Ele conhece os bastidores das relações, observa antes de agir, avalia antes de se entregar. E o mais importante, ele não se emociona com o jogo. Ele joga com foco, com clareza, com uma espécie de frieza lúcida que não exclui o afeto, mas o posiciona com inteligência. Você pode rejeitar essa ideia. Pode continuar dizendo a si mesmo que não quer participar desse tipo de dinâmica. Mas a realidade não vai mudar por causa da sua resistência. O mundo não recompensa apenas o justo, recompensa o eficaz. E eficácia não é dom, é habilidade, é treino, é decisão. É coragem de sair do torpor moral e entrar no território do real. O mundo é composto por narrativas, e quem não constrói a sua, será engolido pela de outros. A neutralidade é uma posição, e quase sempre, uma posição fraca. Porque quem não se posiciona por estratégia se torna instrumento da estratégia alheia. Isso acontece o tempo todo, no trabalho, nas amizades, nos relacionamentos, nos negócios. Pessoas sendo usadas sem saber, servindo aos interesses de outros, enquanto acreditam que estão sendo corretas. Mas o lobo que desperta não aceita esse papel. Ele pode até ser paciente, pode até se mover em silêncio, mas ele sabe que está jogando, e joga para vencer. Vencer, aqui, não significa esmagar o outro, significa não se perder de si, significa não viver à sombra, significa não entregar seu tempo, sua voz, sua energia a estruturas que não te respeitam. O lobo que entende o jogo não tem pressa, mas também não tem medo. Ele não entra em embates desnecessários, mas nunca foge de uma batalha que define sua soberania. Ele sabe que cada ambiente tem um código, que cada grupo tem uma hierarquia implícita, que toda relação tem um fluxo de poder, e que saber onde você está nesse fluxo define tudo. E por isso, ao entender o jogo, o próximo passo é dominar o próprio movimento dentro dele. Você não precisa ser o mais barulhento, nem o mais talentoso. Precisa ser o mais lúcido. E lucidez, aqui, se traduz na arte de se tornar indispensável. Porque no jogo do poder, quem é facilmente substituível é facilmente descartável. Esse será o tema da próxima etapa, a arte de se tornar indispensável, como um lobo age em silêncio e conquista espaço.
onde vamos mostrar na prática como construir autoridade sem gritar, como ocupar território com elegância e como usar o silêncio como sua arma mais afiada. Num mundo de vozes altas, postagens constantes, opiniões inflamadas e urgência por visibilidade, há um tipo raro de pessoa que parece operar em outra frequência. Ela não fala o tempo todo, mas quando fala, o ambiente silencia. Não aparece em todos os lugares, mas quando está, marca presença. Não exige atenção, ela é naturalmente percebida. Essas pessoas não são as mais brilhantes, nem sempre as mais técnicas ou populares, mas têm algo inconfundível. Elas são indispensáveis. E o segredo não está no carisma exagerado ou na autopromoção constante. Está na arte sutil de construir valor, reputação e confiança, sem precisar gritar. O lobo entende isso profundamente. Ele não desperdiça energia tentando provar o que é. Ele não se envolve em comparações ou pequenas disputas. Ele está ocupado demais consolidando sua posição de forma silenciosa. Ele observa antes de agir, percebe onde há vazios e se posiciona onde pode ser realmente útil. E esse é o primeiro passo para se tornar indispensável. Não tentar ser o centro das atenções, mas se tornar o ponto de equilíbrio das situações. O lobo sabe onde colocar sua voz. Ele não entra em tudo, mas em tudo que entra, ele se faz essencial. Tornar-se indispensável não é um ato, é uma construção. E ela começa com percepção. Você precisa ser capaz de ler o território antes de ocupar espaço nele. Em um ambiente de trabalho, por exemplo, isso significa entender quais são as dinâmicas não ditas. Quem influencia quem, quais problemas ninguém está resolvendo, onde estão os pontos de tensão. A maioria age no óbvio. O indispensável atua no invisível. Ele resolve o que ninguém vê. Ele previne antes que estoure. Ele propõe antes que seja cobrado. Isso exige um tipo de atenção que o cão não tem, porque o cão está ocupado demais buscando aprovação. O lobo está atento. Ele não busca ser aceito, ele busca entender, e ao entender ele entra, mas não com alarde. Ele entra com competência, silenciosa, com presença firme, com ações consistentes. A indispensabilidade nasce quando você deixa de ser uma opção e se torna um pilar. E pilar não é o que chama a atenção, é o que sustenta. Muitos querem brilhar. Poucos querem sustentar, mas quem sustenta permanece, e quem permanece com o tempo, dita o ritmo. Existe também uma força brutal no silêncio estratégico. O cão late quando está inseguro. O lobo silencia quando está pronto. Ele não precisa reagir a tudo, porque sabe que presença também é sobre ausência seletiva. Ele escolhe onde se pronunciar e exatamente como. Isso cria um contraste poderoso. Quando ele fala, todos escutam, porque sabem que não é barulho, é direção. E essa percepção de confiabilidade, de consistência emocional e racional, é o que começa a gerar influência real. As pessoas confiam em quem não está sempre tentando convencer. Confiam em quem demonstra, com atos discretos, que sabe o que está fazendo. A construção da indispensabilidade também passa por algo que poucos estão dispostos a fazer: agir mesmo quando ninguém está vendo. É fácil querer reconhecimento, difícil é entregar resultados sem plateia. Mas é aí que o lobo vence. Ele não precisa de testemunhas para fazer o certo. Ele sabe que reputação não nasce do que é dito, mas do que é percebido ao longo do tempo. É o somatório das pequenas atitudes, das escolhas coerentes, das palavras bem colocadas e da firmeza nas horas de pressão. E essa coerência não se aprende em livros, ela se cultiva no caráter. Ser indispensável não é ser perfeito, é ser previsível na sua integridade e imprevisível na sua inteligência. Alguém que ninguém teme por vaidade, mas que todos respeitam por postura, que pode ser firme sem ser agressivo,
calmo sem ser passivo, estratégico sem ser manipulador. Essa combinação de força e sobriedade é rara e, por isso, poderosa. Veja como isso se manifesta na prática. Enquanto a maioria espera ser chamada, o indispensável já entregou. Enquanto muitos falam o tempo todo, ele escuta. E quando fala, sintetiza. Enquanto outros competem por reconhecimento, ele se fortalece na competência. Ele é lembrado não pelo esforço que faz para ser visto, mas pelo impacto silencioso de tudo que sustenta. É claro que esse caminho exige uma renúncia, a de alimentar o próprio ego com aplausos vazios. O lobo abre mão disso porque está comprometido com algo maior que vaidade. Ele está comprometido com domínio. Domínio sobre si mesmo, sobre o ambiente, sobre o tempo certo das coisas. Ele não se precipita. Ele não disputa no grito. Ele não responde à provocação de quem ainda está jogando o jogo dos meninos. Ele já entendeu que o verdadeiro poder se movimenta em silêncio e aparece na hora certa. A consequência inevitável disso é o respeito. E o respeito é a moeda mais valiosa no tabuleiro do poder. Mais do que o medo, mais do que a simpatia. Quem é respeitado, mesmo em silêncio, dita o tom. Ele não precisa marcar território com agressividade. Ele ocupa espaço com presença. Ele não precisa ser o primeiro a falar. Ele é o último a ser ignorado. E é por isso que o próximo passo natural, após construir essa presença silenciosa, é dominar a si mesmo. Porque ninguém sustenta influência se for dominado por suas emoções, impulsos ou inseguranças. No próximo tópico vamos entrar fundo nisso. Controle emocional não é frieza, é domínio sobre si mesmo. É aí que o lobo afia suas armas mais poderosas. Não contra os outros, mas contra o caos interno. Há uma imagem equivocada que muitos fazem quando ouvem falar de força emocional. A de um ser indiferente, quase robótico, que não sente nada, que não se abala, que caminha, imune à dor. Esse ideal é tão irreal quanto perigoso, porque ninguém deixa de sentir. O que existe não é ausência de emoção, mas autoridade sobre ela. E isso é algo que o lobo entende com precisão. O cão, por outro lado, vive refém do ambiente. Se é elogiado, se enche de energia. Se é criticado, desmorona. Vive nas pontas do afeto alheio, como um pêndulo emocional sem eixo. Já o lobo sente tudo, mas nada o arrasta. Dominar as emoções não é deixar de senti-las, é ser capaz de sentir, e mesmo assim escolher como agir. É quando você está furioso, mas não permite que a raiva dite sua fala. Quando está com medo, mas não se encolhe. Quando está magoado, mas não se entrega à vitimização. Isso exige mais coragem do que reagir. Reagir é fácil, é automático. Difícil é sustentar o silêncio no meio da provocação. Difícil é olhar nos olhos de quem te ataca e manter o corpo sereno, a respiração firme, a palavra limpa. Isso não é frieza, isso é poder. Há uma grande diferença entre repressão e domínio. Repressão é esconder o que sente e fingir que está tudo bem, o que só alimenta a bomba emocional que uma hora estoura. Domínio é reconhecer o que sente, acolher internamente, mas escolher o momento e a forma de expressar. E isso não se aprende da noite para o dia. É uma prática, uma musculatura que se desenvolve ao longo de experiências intensas, quedas, exposições e, principalmente, escolhas conscientes. Você percebe que está amadurecendo emocionalmente quando começa a agir com intenção e não com impulso. Quando entende que suas emoções são termômetros, não comandos. Que sentir raiva, medo, ciúme, tristeza não significa que você precise explodir, fugir ou se justificar. Que o incômodo não é inimigo, é informação. E que, em vez de tentar eliminar sentimentos desconfortáveis,
Você pode usar a sua lucidez para transformá-los em decisão. Pense nas vezes em que se arrependeu de uma explosão, de uma resposta mal colocada, de uma escolha feita no calor do momento. São esses momentos que revelam o quanto o emocional ainda governa nossas ações. Mas o lobo não entrega a liderança de si a nenhum estado emocional. Ele sente a raiva, mas não briga por impulso. Ele sente o medo, mas não foge. Ele sente a mágoa, mas não afunda nela. Isso porque o lobo tem algo que o cão nunca desenvolveu: presença interior. Ele está ancorado. Tem um centro firme que não se desloca ao sabor das emoções. E essa ancoragem vem da vigilância, do hábito de se observar em tempo real, de reconhecer quando a emoção está subindo, quando o ego está tentando assumir o controle, quando o medo está tentando maquiar decisões. Esse tipo de autoobservação é o que Maquiavel chamaria de virtu, uma espécie de força interior que permite que o indivíduo, mesmo cercado por caos, se mantenha centrado. Porque se há algo inevitável no jogo da vida, é o conflito. Vão te provocar, vão te ignorar, vão te testar. E nesses momentos, quem reage sem controle entrega poder ao outro. Veja que paradoxo. A verdadeira força emocional não é visível. Ela se manifesta quando você não perde o rumo, quando os outros perdem o controle e você continua firme, quando esperam que você exploda e você apenas sorri, quando tentam te empurrar para um estado emocional e você não vai. Essa neutralidade ativa não é indiferença. Ela é estratégia. É o lobo reconhecendo que, no campo das relações humanas, quem governa o próprio emocional governa o ambiente, e isso tem consequências práticas. No trabalho, quem mantém compostura sob pressão é visto como liderança. Nos relacionamentos, quem não se desespera diante do distanciamento do outro é quem dita o tom. Em negociações, quem não se abala é quem define os termos. Controle emocional é, portanto, a base de qualquer forma de influência real. Porque se você não governa a si mesmo, ninguém vai te confiar comando algum. E aqui entra uma verdade muitas vezes ignorada. A emoção é uma energia vital e precisa ser canalizada, não contida. O lobo aprende a transformar raiva em foco, medo em cautela, tristeza em introspecção produtiva. Ele não joga fora o que sente, ele recicla, ele refina. Ele não desiste de sentir, ele sente como quem lê códigos. Porque cada emoção traz uma mensagem, e ele sabe decifrar. Esse domínio gera uma autoridade silenciosa. Uma autoridade que não precisa se afirmar, que não precisa se defender, que não precisa gritar para ser ouvida. As pessoas naturalmente confiam em quem é emocionalmente estável. Elas se aproximam, pedem conselhos, ouvem com atenção, porque sabem que ali existe algo raro. Alguém que não se perde de si mesmo. Alguém que não colapsa no primeiro atrito. Alguém que, mesmo sentindo tudo, escolhe cada gesto com intenção. E essa é a essência do lobo. Ele não nasceu para ser reativo. Ele nasceu para ser soberano. E soberania começa dentro. Antes de liderar qualquer ambiente, é preciso liderar a si. E isso só é possível quando você para de lutar contra suas emoções e começa a liderá-las. No próximo e último movimento desse roteiro, essa liderança interna culmina em algo mais profundo: o ritual simbólico de matar o cão. Um ato psicológico, emocional e prático. Um momento de ruptura, onde a submissão é deixada para trás de forma consciente, para que o lobo caminhe, enfim, com liberdade plena. Não se trata de um ato externo. Não é sobre gritar com o chefe, terminar um relacionamento tóxico ou rasgar regras sociais.
embora tudo isso possa vir como consequência. Matar o cão é uma decisão íntima, um momento solitário, silencioso, em que você finalmente olha nos olhos da sua parte mais condicionada, mais medrosa, mais dependente e diz: obrigado por ter me protegido até aqui. Mas a partir de agora, eu sigo sozinho. Esse cão não é só um símbolo de fraqueza, é uma parte da sua história. Ele surgiu quando você era criança, aprendendo que amor vinha com obediência, que aprovação era conquistada com silêncio, sorriso e sacrifício. O cão nasceu para te manter seguro. Ele acreditava que, se você fosse gentil, ninguém te machucaria. Se fosse prestativo, todos te amariam. Se fosse discreto, o mundo te pouparia. Mas a realidade mostrou outra coisa. Mostrou que gentileza, sem força, vira convite para abuso. Que bondade sem clareza gera relacionamentos injustos. Que silêncio sem estratégia se torna invisibilidade. E você percebeu que viver tentando agradar é viver pela metade. O preço da aceitação constante é a mutilação da própria essência. O cão, com sua coleira invisível, não late mais, mas também não caça, não escolhe, não lidera. Vive esperando. Esperando reconhecimento. Esperando que alguém veja seu valor. Esperando que o mundo seja justo. E esperar é morrer aos poucos, porque ninguém se torna livre esperando permissão. E aqui mora o ritual. Matar o cão é parar de esperar. É parar de explicar. É parar de pedir desculpas por ser intenso, ambicioso, inteligente ou sensível. É parar de negociar a própria verdade para caber em moldes alheios. É sair do papel de servo emocional e assumir o trono interno. E sim, existe um luto, porque o cão foi parte de você. Foi útil até certo ponto. Te protegeu da rejeição, da exclusão, do conflito. Mas agora te aprisiona. Ele não entende o mundo que você quer construir, e por isso precisa ficar para trás. Esse ritual simbólico não acontece de uma vez. Ele se manifesta em escolhas. Naquele não que você diz com firmeza e leveza. Naquela decisão que você toma sem consultar o mundo inteiro. Naquela ação que você faz por si mesmo, não porque vai agradar alguém, mas porque representa quem você é. Matar o cão é, antes de tudo, parar de se sabotar com gentileza exagerada e expectativas frágeis. É se permitir ser inteiro, mesmo que isso custe aplausos. É suportar o desconforto de não ser compreendido, e mesmo assim permanecer fiel a si. E, ao fazer isso, algo poderoso acontece. O silêncio muda de frequência. Ele deixa de ser medo e vira presença. Sua energia deixa de ser reativa e se torna magnetismo. Sua fala diminui, mas seu impacto aumenta. As pessoas sentem. O mundo sente. Porque agora você não está mais tentando ocupar espaço. Você é o espaço. O lobo não força nada. Ele caminha com o corpo inteiro. Ele está inteiro. Esse processo é irreversível. Uma vez que você experimenta o gosto da liberdade interna, é impossível voltar a ser o cão. O mundo pode te provocar, tentar te colocar de volta na coleira, com chantagens, com julgamentos, com rejeições sutis. Mas você não se vende mais barato, porque quem já se reconheceu inteiro não se desmonta por aplausos, não negocia seu valor, não entra em jogos infantis. Ele já entendeu. O poder verdadeiro não é sobre controlar os outros, mas sobre nunca mais ser controlado por si mesmo. E se, nesse ponto da jornada, você sente que algo dentro de você está mudando de lugar, ótimo, esse é o sinal. Talvez ainda existam traços do cão. Eles aparecem às vezes como dúvida, como medo de desagradar, como impulso de se explicar demais. Mas agora você reconhece esses sinais e pode escolher diferente, porque o lobo está desperto. E quando ele desperta,
Ele não volta a dormir. Mas essa história não acaba aqui. Matar o cão é o fim da submissão, mas é também o começo da liderança. E não estamos falando de liderar equipes ou empresas. Estamos falando de liderar sua própria vida com visão, com estratégia, com consciência. Isso exige novas habilidades, novos códigos, novos níveis de presença. E, principalmente, exige manter o lobo afiado. Por isso, o próximo vídeo, que será o próximo vídeo do canal, é sobre a verdade que ninguém quer ouvir. O preço da liberdade é o silêncio. Porque depois que você mata o cão, não. É a multidão que te espera. É o vazio. É o eco. É a travessia interna até que sua nova identidade se consolide. E apenas quem sustenta esse silêncio encontra a verdadeira liberdade.